Boa noite. É isso aí. Via Dolorosa. Pensa nisso aí. Eu estava imaginando o que Jesus passou por essa via. Vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus. Tu conhece, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui e tantas outras que verão esse vídeo no YouTube. Tu conheces, Senhor, a situação e a via que elas estão atravessando neste momento. E eu peço de antemão a sua misericórdia, para que o Senhor possa confortar, consolar, curar, em nome de Jesus. Amém. Bem, via dolorosa é a definição, a representação de todo o caminho da crucificação de Jesus Cristo, que se iniciou lá no tribunal, de Pôncio Pilatos, até o Calvário. Nós vemos isso biblicamente e vemos melhor ainda em filmes, vídeos, essa coisa toda. O nome em latim significa caminho de dores, o caminho de sofrimento, ou o caminho da dor. Esse é o significado em latim. Eu já tive algumas experiências na minha trajetória de conhecer pessoas que tinham semblantes de dores até encontrar Jesus. Interessante que as pessoas que eu conheci, que passou na minha trajetória, elas mudaram. Deus mudou de uma forma sobrenatural. Então você vê como é o poder de fazer parte do reino de Deus. Eu já tive colegas, até na empresa, lá na Light, pessoas oprimidas por religião, e quando entregaram a sua vida a Jesus, houve uma mudança sobrenatural. Eu era mais feio quando encontrei Jesus, aí fiquei menos feio. O milagre não foi total, mas melhorou, deu uma melhorada. Mas eu tinha uma aparência também ruim, porque bebia muito, cabelo muito grande, aquela coisa toda, barbudo, e depois Deus foi trabalhando nisso. Deu um trabalhinho, mas foi bênção. Então você vê que muitos de nós passam por esse caminho
de dores, de sofrimento, né? E eu coloquei aqui uma vida marcada pela dor. Quantas pessoas você conhece que tem a vida marcada pela dor? Horrível. Sofrimento muito grande. A Carla, né, nessa trajetória dela, uma luta. Né? São 18, vai fazer 19 anos agora, em agosto. E muita dor, muita coisa. Quando eu ficava internado com a Carla lá, eu ficava desesperado. Era injeção, sobre injeção, para amenizar a dor, a coisa toda. Eu falei, poxa, Carla, tem que mudar seu nome, vou botar Maria das Dores. Né? Porque Carla Maria, Carla Maria das Dores. Mas graças a Deus, hoje ela já tem uma vida melhor, né? Deus está trabalhando. Então, como eu imaginei, né, nessa via de Jesus, eu queria tirar algumas coisas para passar para você sobre essa via dolorosa que ele passou. E talvez seja a sua via hoje, quem sabe. Né? Eu trouxe até um vídeo, né, uma música e um vídeo da Fernanda Brum. Vamos ver se ele consegue aí. E aí, achei bacana esse vídeo, a música e o vídeo fica bacana, né? Apaga essa luz aí.
Obrigado. Eu fico emocionado, né? Eu sou meio fraco para ver essas coisas. Por quê? Porque nós vemos, né, o sofrimento do nosso Senhor Jesus e continuamos vacilões, errantes, parecendo que não valorizamos, né, esse sacrifício. Então você vê a insistência ali de mantê-lo no chão, de derrubá-lo. Aí entra uma figura ali, né? Simão, o Cirineu. Hoje, né, só para brincar um pouquinho, hoje diriam que no lugar errado, na hora errada, ele passou. E ele foi ajudar o Senhor Jesus, né? Então você vê que pessoas com um semblante marcado pela dor. Essa é a situação que muitos de nós vivemos hoje. Tem situações que nós não temos mais motivo de sorrir, porque focamos só no nosso problema, na nossa luta, na nossa dificuldade, esquecendo inclusive que Deus está cuidando de nós, mesmo nessa situação adversa. Eu poderia dizer que a Carla está nessa via há 18 anos. Cai, levanta, desanima, se alegra, mas é uma via. E essa via terá fim. Terá fim. Então todos nós já passamos por essa via, ou estamos passando no momento, não com essa intensidade de Jesus. Você percebe que Jesus ali se esvazia de toda a sua glória e se torna uma ovelha, sofrendo, como todos nós aqui. E aí nós vemos que cometemos erros, falhamos muitas das vezes, pecamos, mesmo conhecendo essa via que Jesus percorreu por nós. E me emociona por isso, porque eu deveria ser melhor. Eu deveria ser mais submisso a Deus. Eu deveria ser mais centrado no Evangelho. Mas a gente, às vezes, tem tantas coisas para exaltar e escolhemos ou esquecemos do preço que Jesus pagou. E eu observando essa trajetória, eu pergunto a você esta noite, mas não responde não, responde só para você, né? Você e Deus. Qual foi a sua via dolorosa? Ou qual tem sido essa via? Para você sair daqui esta noite confiante que Deus vai mudar a sua sorte. Você só precisa crer. Porque o preço foi pago ali. Foi pago ali. O nosso resgate foi pago ali. Talvez a perda de uma pessoa muito amada
Nós perdemos o nosso primeiro filho com 27 anos de idade. É uma via, né? E essa via parece que nunca acaba. Porque a gente sempre lembra. E você, o que você perdeu? Qual foi a sua via dolorosa? Lhe causou um grande sofrimento? Tem situações que nós até provocamos. Entramos numa via dolorosa porque não vigiamos. Nos associamos a pessoas desregradas, a pessoas sem limite, envolvida com pessoas desprezíveis. E às vezes a gente entra numa situação porque estamos com mais companhias. E aí isso é preocupante. Porque quando nós entramos numa via porque provocamos, não tem jeito. Você vê, eu tenho um pigarro até hoje. De vez em quando você vai perceber. Por quê? Comecei a fumar com 12 anos de idade. Parei quando me converti aos 30 anos. Fumei 18 anos, 2 maços de cigarro por dia. Não sei nem por que eu estou vivo ainda. Mas aí ficou o pigarro, para eu não esquecer. Tá vendo? Então foi algo que eu procurei. Me associei a colegas que me induziram. Fui. Então tem situações que a gente acaba nem se perdoando. Por quê? Porque provocamos. Outras não. Outras situações são diferentes. Agora, lógico que toda regra tem exceção. Por exemplo, isso me faz lembrar daquela prostituta, Raabe. Foi uma exceção. Você vê que aquela mulher, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo na condição que ela vivia. E foi ela quem facilitou, né, a entrada, a espionagem na terra prometida. Essa coisa toda. Então tem exceção. A gente não pode, né, imputar a regra e vai. Não. Porque nós vimos Jesus também, né, se associou lá com alguns pecadores para ensinar, para converter, para mudar a vida deles. Então, algo acontece. Mas nem sempre acontece. A grande maioria se perde, lamentavelmente, né? Eu observo a atitude ali dos soldados. Os soldados, né, que lamentavelmente foram eles que conduziram Jesus àquela via. Os espectadores, todo mundo ali na expectativa, o que vai acontecer com esse homem que foi condenado? Essa é a nossa vida. A gente tem os soldados, pessoas que muitas das vezes nos lançam dentro de uma situação como esta, de uma via dolorosa, de um sofrimento, e os espectadores, alguns até vibrando, né? O povo começa a se juntar. E quando os espectadores são os de dentro de casa?
aquele que te julga, aquele que te condena, porque você está passando por isso, por aquilo. Aí a coisa fica pior. Quando nós deveríamos ter apoio dos de casa, os de casa viram as costas para nós. No momento da dor, do sofrimento. E aí mesmo que a gente não sabe como fazer. Como reagir? Vendo uma situação, um filho, ele erra, ele entra nessa via e os pais que precisam dar um apoio para resgatá-lo, não faz. Acusa, menospreza, esquece. Nós não temos essa estrutura. É difícil de aguentar. Aí nós vemos que antes da via, eu lembrei de um sujeito da Bíblia chamado Judas Iscariotes. Formalizou a sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo com um beijo. Muito cara de pau, né? Jesus morreu por Judas também. Mas ele fez a opção dele. Fez a opção. Um cara que administrava bem o dinheiro, a economia. E aí foi comissionado. Começou a roubar. Você vê a situação. Aí quando ele deu o beijo, rapidamente o guarda, né, do templo e os demais romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para prendê-lo e conduzi-lo a essa via que nós vimos. A traição. Quantos cônjuges? Cônjuges quer dizer marido ou esposa, né? Quantos foram conduzidos a uma via dolorosa por causa de uma traição? Quantos têm sofrido isso até hoje? E muitas das vezes nós somos levados à via por uma traição de amigos, de irmãos, de patrões. E lamentavelmente nós entramos nessa via por causa da traição. Ah, meu amigo me traiu. Imaginou? A frase é dolorosa. Não, e olha, andava comigo, tinha comunhão comigo, estava ali do meu lado. Gente, mas só trai quem está do lado. O cara mora lá em São Paulo, ele vai me trair? Está longe, só fala às vezes por WhatsApp. Agora, quem está do lado é que, lamentavelmente, comete esse deslize, né? Então você vê como a coisa é doída. A via que nós passamos ou que estamos passando é uma tortura. Tortura essa que às vezes não conseguimos ver a luz lá no final do túnel. E a gente tenta de toda maneira, enxergar aquele brilho, aquela coisa que vai ser a saída, a solução.
Em cima de todo esse sofrimento, vem o escárnio. Como nós vimos as imagens, cada passo, de fato, é um sofrimento muito grande. E ainda vem pessoas escarnecer do nosso sofrimento. Tem pessoas que não erguem as mãos para nos levantar, para nos ajudar. Aí quando você passa pela via dolorosa, muitos escarnecem de você. Tem uns até que cobram, né? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Não sei, eu vi esse vídeo e falei assim, falei para Deus, eu queria ter um domínio maior sobre essa coisa. Domínio esse que eu pudesse me conformar, crendo que o Senhor está comigo, que no momento certo o Senhor vai me dar o escape. Essa é a minha conversa, quando eu estava vendo esse vídeo. Olha, Deus, eu sou muito fraquinho. Pô, dá uma dor, corre para a dipirona. Agora tem uma tal de 1 grama. Parece um supositório. Para passar na garganta é horrível. A gente corre logo para o remédio. Parece mais fácil, né? Caramba. Eu fico, Deus, me dá força. Me ajuda. Me sustenta, porque é muito fácil virar as costas e tchau para Deus. A gente faz isso para Deus constantemente. Todos se juntando contra aquele que está passando por uma via dolorosa. Não levando em consideração o sofrimento, a dor, a perda. Essas são as situações que nós vivemos. Aí quando eu lembro da coroa, né? Coroa de espinho, hein? Eu estava analisando, né? O que representa para nós esta coroa? Eu nunca tive uma coroa de espinho. Hoje tem uma coroa bonita, mas não é de espinho. É 2 coroas. Mas o que representa essa coroa? Essa coroa, ela simboliza quando você está naquela via, o ataque à sua mente, o seu intelecto, a dor de cabeça, né? Que nos desconcerta, que nos desespera. Então você vê, simbolizando a coroa causa tudo isso. Eu comecei a ver isso, eu falei, caramba, essa coroa que Jesus recebeu é a dor de cabeça que nós sofremos,
é a confusão ao ataque da nossa mente. A gente não sabe mais se acredita em Deus. A gente não sabe mais se Deus vai fazer mesmo. Uma confusão tremenda. Será que Ele está comigo nessa trajetória? E caramba, que coroa de espinho que nós carregamos e não sentimos os espinhos, literalmente. Mas os reflexos, sim. Aí você na via dolorosa e sofrendo essas acusações, atormentando a sua cabeça com espinhos de acusações, de cobrança, de escárnio, de humilhação. Pô, já não chega? A pessoa está sofrendo, ainda pesam mais alguma coisa para doer mais. Nós precisamos atentar para isso. Quantas pessoas acabam nos conduzindo ao fundo do poço? E a gente às vezes não presta atenção, não vigia, e acaba, lamentavelmente, passando por tudo isso. Às vezes nós não estamos numa via, mas tem um filho passando por uma via dessa, uma filha, um neto, e parece que o sofrimento é maior. Amém? A gente vê um filho sofrer, o sofrimento é muito maior do que o nosso sofrimento. É uma dor muito grande, e é uma dor incontrolável. A gente não pode ajudar, a gente não pode tirar aquela dor, e ficamos num desespero muito grande. Lamentavelmente, a gente também convive com essa situação. Agora Jesus está chegando ao Calvário. Poxa vida. O que vai acontecer lá no Calvário, né? A crucificação. Então você percebe, né? Como se não bastasse a dor, o sofrimento da via dolorosa, agora ele vai ser crucificado. Muitas das vezes nós temos a vantagem sobre ele. Nós não fomos crucificados. Passamos pela via dolorosa, ele nos tirou e continuamos a viver. Continuamos a viver. Ele não. O final dele, humano, foi ali. A mostrar para a gente que seria essa, muitas das vezes, a nossa caminhada. Que teríamos que estar preparados para encarar uma situação como essa. Mas preparados como? Gente, é muito difícil, né, esse negócio de preparado. Quem está preparado para sofrer? Ninguém. Quem está preparado para perder? Ninguém. Tanto que as igrejas aí fazem culto da vitória. Você já viu o culto da derrota? Já viu do empate? Não, é só da vitória. Por quê? Porque nós estamos preparados para vencer. Por quê? Porque o nosso Deus é vencedor. Nós acreditamos nisso. Então ninguém está preparado, né, para viver uma vida numa via durante muito tempo. Começamos a desfalecer, a nossa cruz cai, né? Às vezes vem um Simão para ajudar a levantar, acaba que
quem cai é Jesus, o Simão é que carrega, e fica aquela luta. Mas uma coisa eu garanto para você: Deus sempre prepara alguém para te ajudar. Você nunca vai morrer sozinho, se abandonar. Não, de jeito nenhum. Porque o nosso Deus é fiel. Ele mandou o seu filho aqui para nos ensinar, para mostrar, olha só, o que o meu filho vai passar, vai vencer e vocês vão vencer também. Então não desista, não se abata não, se anime. Porque a sua via dolorosa vai acabar em nome de Jesus. Você tem que sair com essa convicção aqui. Mesmo que o céu esteja cinzento, para você tem que acreditar que Deus está no controle da sua vida. Ele quer que você tenha vida em abundância. Nós fomos chamados para isso. Agora, os percalços da vida, o que nós encontramos, as divergências, a gente tem que confiar. Então eu entendo que, quando a Bíblia nos orienta que nós temos que estar preparados para o sofrimento, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se prepara. O que é então se preparar? Sabe o que é se preparar? Você se encher de fé. A única coisa que vai fazer você vencer essa via é a sua fé. Mais nada. E fique na expectativa de Jesus falar para você: a sua fé te curou. A sua fé tirou você dessa via. Não fui eu, não. Foi a sua fé. Você vê que nós não fomos iludidos por Deus. Não fomos. Ele falou que seria difícil, que teríamos momentos desanimadores, mas que Ele estaria conosco. Muitos entram na via dolorosa, lamentavelmente, porque quebram a aliança com Deus. Gente, quebra tudo na sua vida, menos a aliança com Deus. Essa tem um preço muito alto. Eu fico imaginando, às vezes, algumas pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade, e fico preocupado. Pessoas que quebraram a aliança com Deus, e eu fico assim: será que essa pessoa vai ter uma outra oportunidade? Isso aí. Eu sei que o nosso Deus é misericordioso, mas tiveram algumas pessoas na Bíblia que não tiveram outra oportunidade. Saul, por exemplo. E aí? Os filhos de Davi. E aí a gente acha que hoje, no século 21, a coisa é diferente, né? Deus é mais misericordioso. Não, Deus continua o mesmo. Então a gente precisa se encher de Deus. Se esvaziar desse mundo, dessas coisas, daquilo que foi bom para mim no passado e hoje não seria. Eu preciso me encher de Deus.
Eu não preciso ficar fanático, não. Mas eu preciso colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que fazer a obra de Deus com alegria, com amor. Eu estou tentando há 31 anos melhorar. Estou envelhecendo, vai enfraquecendo. Acaba aquela coisa, aquele vigor, aquela vontade de evangelizar, de sair à rua, já acorda cansado. Aí tem uns caras com 80 anos falando, eu estou podendo, não dá nada, mentira. Isso é conversa fiada, e conversa fiada matou a carambola. Você sabe disso? Não, porque é a ordem natural das coisas. Mas a gente vai perdendo o vigor da evangelização. Vai perdendo. Hoje as igrejas não estão mais interessadas em evangelismo, não. Ah, que nada, a rede social está aí. Gente, mas o tete a tete é o tete a tete. Não tem jeito. Eu já estou salvo. Problema. Mas a gente está orando para alguém evangelizar os nossos filhos. Porque santo de casa não faz milagre. Olha só. A gente tem que ter misericórdia das almas. Elas estão lá fora, acorrentadas, presas pelo inimigo, presas em drogas, em vícios, né? Em prostituição, presos em religião, seitas. Que o único que tem o caminho, e é o caminho, é Jesus. Se a gente não tiver intrepidez de levar isso para essas pessoas, para essas almas, elas vão padecer. E nós, o que nós vamos falar? A igreja. Então você percebe que, lamentavelmente, é o que está acontecendo. Raramente a gente vê um grupo de evangelismo na rua. Eu quando vejo, fico surpreso. Pessoal no sinal. Aí já fico assim, será que é arrastão? É porque agora é inédito. Passo ali no 32, tem um grupo ali, quase todo domingo. Quando sai daqui de manhã, estão lá com faixa e tal. Sem nome de denominação. O intuito não é encher a nossa igreja. O intuito é encher o reino de Deus. A gente dá um folheto com o nosso endereço, lógico, para que a pessoa seja encaminhada. Não tem para onde ir, mas aonde eu vou? Agora, não é necessário isso. Passo lá na Rio São Paulo, acho que deve ser a Assembleia de Deus lá, a Catedral. Tem uma catedral lá. Passamos lá no domingo. Domingo? Foi no domingo. E lá o pessoal cheio de faixa. Gente, umas faixazinhas. Ó, cara. Simples. Falando assim, ó. Jesus salva. Olha a força dessa faixa. Simples, mas forte. Por quê? Porque o ímpio, ele fica assim. Salvar de quê? Ele fica assim. Mas vai salvar de quê? Eu não estou morrendo afogado. Não estou sendo assaltado. Mas ele vai querer saber. Eu falo isso porque tinha uns colegas lá na empresa, e a gente batendo papo na hora do almoço, aquela coisa toda, aquela zoação, aí chegava um ímpio, aí tinha lá 2, 3 crentes, aí começava a falar sobre isso. Aí o cara falava isso. Falava, vem cá, Jesus vai me salvar de quê? Aí tinha que explicar. Mas se ele perguntou, foi ótimo. Pior é quando não pergunta. Eu já tive uma colega, né, de trabalho, que eu ensinei a ela na época a função de comprar, né? Ela
foi se tornando compradora, eu que ensinava ela. Né? Dalvinha. Sempre falo nela aqui. Uma pessoa maravilhosa, uma senhora, já bem mais velha que eu na época, e agora também, né? E aí, quando eu começava a pregar para ela, ela falava, opa, aí não, Ailton. Não é porque Dalvinha, chamava ela de Dalvinha. A minha responsabilidade será menor se você não pregar. Está vendo a coerência? Vai para o inferno direto. Ué, não quer saber para não se comprometer. Tem pessoas assim, gente. Você pode imaginar? A pessoa não querendo ouvir o evangelho, né? O evangelismo ali naquele momento, só queria aprender a comprar, para ver se ganhava mais, sei lá o quê. Mas eu era insistente e chato. De vez em quando eu, ela, como diziam os antigos, os velhos aqui, né? Mulherzinha capiciosa. Depois tu procura o que é isso. Né? Só para velho mesmo. Então, gente, nós temos que entender o seguinte. Muitas das vezes temos os reflexos nas nossas vidas, na vida da nossa família, por quebra de aliança com o Senhor. Eu não posso estar aqui fazendo a coisa de qualquer jeito. Eu tenho que fazer sério. Eu tenho que fazer com responsabilidade. Eu tenho que viver o que eu prego. Não adianta pregar e não viver. Não adianta. Não adianta cantar e não querer. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Agora, ó. Quebra-me. Ah, mas como dói, hein? E faz-a de novo. Olha só, Deus está quebrando a sua vida, mas Ele vai fazer de novo. Está vendo? A gente canta isso como canta qualquer música. Mas se parar, quando chegar nessa parte, não quebra minha vida. É? Porque é só dor, gente. Esse negócio de ser vaso na mão de olheiro não é mole, não. É doído. Então deixa quieto isso. Quando a gente cantar, você passa essa parte. E fala para ele, ó, eu não cantei isso. É? Mas nós precisamos acreditar, acima de qualquer coisa, que Jesus perdoou os nossos pecados. Você pode estar passando o que você estiver passando. Coloque no seu coração com convicção. Ele perdoou os seus pecados. Você não está passando por uma via dolorosa porque você pecou. Não, isso é mentira. Isso é um evangelho mentiroso que nós arrastamos aí durante muitos anos. Ah, fulano, Deus está pesando a mão. Que é isso, Deus? A mão de Deus é abençoadora. Não é para pesar a mão, não é para matar, não é para... Não. Então a gente precisa entender o seguinte. Nós estamos perdoados. Independente de qualquer coisa. Por quê? O perdão, ele é dado pelo nosso arrependimento. A gente precisa se arrepender. Porque, gente, a pior coisa que tem é o sentimento de culpa. É o que dói mais. Poxa, será que eu estou passando por isso? Por isso? Será que é porque eu fiz isso? É uma cobrança do inimigo mesmo, para tirar a nossa paz.
tirar a nossa confiança, a nossa alegria. Então acredite, olha só, coisas que nós passamos são consequências da vida, consequências disso que eu falei aí do pigarro, né, que nós procuramos, naturalmente, mas é vida que segue. Acredite que o Senhor está cuidando de você. Ele vai te dar a vitória. Pode escrever aí, bota a data. Eu quando era crente, aquele crente que rabiscava a Bíblia, lembra? Minha primeira Bíblia era toda arriscada. O pastor falava um troço, eu botava a data. Opa, falou isso, né? Para eu ficar em dia com as informações. Hoje eu não faço mais isso, né? Então, veja bem. Jesus perdoou os meus e os seus pecados pelo seu amor e pela sua graça incondicional. Nós somos perdoados pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E essa graça nos leva à salvação, à vida eterna. Então eu repito, você que está passando por uma via dolorosa, se encha de Deus. Se encha de Deus. Procure um método que você, consiga se encher de Deus. Porque a nossa vida é muito corrida. Amanhã já tem gente aqui, caramba, amanhã é segunda-feira. Vou ter que trabalhar, ter que pegar condição. É isso aí, né? Eu já passei por isso. Então, aproveite. Se encha do Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades. E vai te tirar dessa via dolorosa. Amém? Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, pela certeza que temos, que mesmo nessa via dolorosa, o Senhor vai nos livrar, vai nos dar a vitória, vai dar vitória àquele filho, àquela filha, àquele neto, àquela neta, àquele marido, àquela esposa, porque nós confiamos, ó Deus, na tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A Ana Paula, prima da Ana Lu e César, está nos visitando. Cadê a Ana Paula? Ana Paula, fica em pé aí, não estou te vendo. Vamos receber com aquele carinho. Amém. Seja bem-vinda, Ana Paula. É um prazer. Que Deus te abençoe. É isso aí, gente. Vamos ficar de pé. E vamos que vamos. Amém. E aí, pastor Adriano? Contigo mesmo. Bota o vídeo aí, meu amigo. Vamos encerrar com o vídeo, eu vou orando aqui. Dá para repetir? Ou apagou? Levante suas mãos. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos aqui não simples papéis, mas vidas e situações em tuas mãos. Que o Senhor possa manifestar o seu poder de forma sobrenatural. Ajuda, Senhor, essas pessoas que escreveram e que foram mencionadas. Que o Senhor possa curar aqueles que estão doentes, restaurar aqueles que estão abatidos, trazer de volta aqueles que se afastaram do teu evangelho. Deus, que tu possa fazer acontecer de forma sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor. Agora, Deus, leva-nos para os nossos lares. Senhor, aqueles que estão passando por uma via, que o Senhor possa consolar, confortar, em nome de Jesus. E ao pisarmos, ó Deus, a planta dos nossos pés em nossos lares, que sejam abençoados, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão. Você não precisa ficar vendo o vídeo, não.
Tá? Vai com Deus. Que Deus abençoe e uma boa semana.